Você que chegou aqui, né, nós estávamos em outro aplicativo. E caso você não tenha visto a primeira parte, que é muito importante, vou deixar o link no primeiro comentário. Caso não consiga acessar por qualquer motivo, fale comigo no privado, eu te passo por outro meio. Nós demos o texto de Êxodo, no qual Deus se apresenta a Moisés, uma sarça ardente, e pergunta a ele, né, ordena a ele que vá aos povos de Israel libertar o povo do Egito. E ele fala assim, qual o seu nome? Né? Deus fala, vai ser que o Senhor te enviou. Bom, eu vou usar, como disse lá, vou usar um livro, Mitos e Lendas do Egito Antigo, para explicar isso, só salientando, né, que eu já disse no outro vídeo, né, no introdutório. Moisés, ele foi criado no Egito, da cultura egípcia, por ser príncipe do Egito, tá? Então, aqui nós começamos a ver, logo na introdução, que os egípcios antigos gostavam de colocar características humanas em suas divindades. Por exemplo, Ra é às vezes benévolo e às vezes cruel. Hathor é em geral bondosa, mas às vezes tem sede de sangue, como na história que nós vimos ontem, por exemplo. São muitas razões para isso, entendeu? Eles têm esse costume. E a história que nós vamos contar aqui, ela se encontra no Museu de Turim e no Museu Britânico. É da 19ª dinastia, que essa dinastia durou de 1320 a 1200 a.C. É uma história muito interessante. Então vamos lá. O que acontece? Ra, ele é tido, né, como grande senhor de tudo, criou todas as coisas. Né, tá aqui. Homens e deuses, todas as coisas foram criadas por Ra. Toda a espécie de animais. Era o rei dos homens e dos deuses, sendo infinitamente variado em suas formas e infinitivamente variável nos seus propósitos. Muito semelhante ao nosso Deus nesse aspecto, né? Mas vamos prosseguir. Para lembrar, só para abrir uma áspide, que eu citei lá no outro vídeo, Aminote III, que é o Akhenaton, né? Que os Rosa Cruzes afirmam ser o criador da ordem. Na verdade, Akhenaton era um faraó, né, e o Egito tinha vários deuses, né, como nós já vimos alguns aqui. E o que ele resolveu? Resolveu acabar com esse negócio e colocar o culto apenas a Ra. E não está errado, pela cultura deles, Ra é criador de tudo, então só Ra pode ser adorado. Sendo que existe Ra, tem um pai. Isso aí é interessante. Ra tem um pai. Mas nós já vimos no vídeo anterior que é o pai de Ra, né, que é o grande abismo líquido, né, que agora o nome fugiu, mas está aqui nesse livro. Esse é o pai de Ra. Então, o Deus de verdade deveria ser esse cara, não Ra. Mas vamos lá, vou botar que Ra seja o verbo. Vou botar lá, vamos fazer um parâmetro bíblico, será que eu posso fazer isso, né? Esse grande abismo líquido seria o Deus criador de todas as coisas. Mas Deus, o nosso Deus, esquece o Egito, vamos botar para o nosso Deus. O nosso Deus, ele usou uma coisa chamada verbo, né? Tá em João, capítulo 1. O princípio é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Deus usou o verbo. Quem é o verbo? Jesus Cristo. Então, se nós fôssemos fazer um parâmetro, se é que podemos fazer isso, né? Esse grande abismo seria Deus, porque criou o Ra. E o Ra seria uma espécie de Jesus Cristo, botar assim, né? Que foi um verbo, né? Botar assim. Mas, claro que é um parâmetro imbecil, mas só para a gente ter uma noção, né? Enfim. Então, minha gente, o que acontece? Vamos continuar lendo para você entender que eu não posso falar só com minhas palavras, não. Mas uma hora que eu vou falar só com minhas palavras. Mas o que está aqui no livro, tá? Não vou fugir daqui, não. Então, Ra, ele era dotado
de muitos nomes. Esse livro está na página 15. Quem tiver pode conferir, tá? Página 15, Isis e Ra, último parágrafo. Então ele era dotado de muitos nomes. Nosso Deus também tem vários nomes. Aqui é Deus, Jesus é God. Na própria Bíblia tem Elohim, tem Jeová, Javé, tem, enfim, El Shaddai, El Orion, tem vários nomes também. Então ele tinha essas coisas parecidas, né? Ele era dotado de vários nomes. Alguns deles tão secretos que até os deuses desconheciam. Então, ele tinha nomes secretos. Por isso que Moisés quis saber o nome de Deus. Qual Deus? Primeiramente, a dúvida era qual daqueles montes de deuses que a cultura egípcia adorava que estava falando com ele. Primeiro ponto. Mas por trás disso também tem essa questão, vamos entrar daqui a pouco. Já estamos entrando. Isis, porém, sentiu que inveja da onipotência de Ra. Tinha assumido a forma de uma mulher, se tornou extremamente persuasiva. Olha só o que ela fez. Muito hábil no uso das palavras. Infelizmente, criara antipatia pela humanidade e voltava inteiramente o seu interesse para os milhões de deuses. Olha só, milhões, né? Muitos deuses. Nós só conhecemos alguns. Havia milhões de deuses no Egito. E as autoridades, as miríades de espíritos dos céus. Em vista disso, começou a pensar em como seria possível usurpar o poder de Ra e tornar-se senhora do céu e da terra no lugar dele. No seu desejo limitado de conseguir os seus fins, pensou em muitos meios pelos quais poderia derrotar o grande Deus. Olha a situação. Lembra um pouco que Lúcifer, né? Tudo tem um parâmetro, não quer dizer que é ou que foi inspirado, não, mas lembra muito. Então essa Isis, ela lembra muito Satanás, né? E ele usurpar o poder de Deus, o trono de Deus, e ela queria usurpar o poder de Ra, o trono de Ra, os poderes de Ra. Tinha de conseguir uma ascendência moral debaixo do qual Ra nada pudesse fazer. Depois de muito pensar, ocorreu-lhe que uma maneira pela qual poderia ter êxito seria descobrir o nome secreto de Ra, tá ligado aí? Saber o nome secreto seria conseguir o domínio do seu poder. Então, claro que Moisés não tinha esse interesse de ter o domínio pelo poder, mas o interesse pelo nome de Deus era justamente isso. Aí vai dizer aqui, mais adiante, que esse Ra, ele quando nasceu, o pai dele, ele tem pai e mãe, tá? O Grande Bíblia tem uma mãe, né, que falou, que eu esqueci do nome. Esse pai e mãe dele, quando ele nasceu, deram a ele o nome, só os três sabem o nome. Se ele revelar alguém, essa pessoa vai ter poder sobre ele, vai poder manipular o Deus. E essa cultura, essa mentalidade, passou milênios, até os judeus perderam a pronúncia do nome verdadeiro de Deus com medo, né? Com medo. Primeiro, respeito que a Bíblia diz, né? Não usarás o nome de Deus em vão. Segundo, por medo mesmo de cair em mãos erradas e a pessoa, de repente, ao pronunciar o nome de Deus, ter autoridade sobre esse Deus, baseado no conhecimento que eles têm do Egito Antigo, tá, minha gente? Deus, ele é espírito, ele controla tudo, tá? Você saber ou não saber o nome dele, não prefere nada, ele só faz o que ele quer. Ele é Deus. Mas vamos lá, o que eu quero falar aqui dessa história? Isis, o que ela fez? Ela pegou Ra, né? Ela pegou Ra, no caso, ele tipo estava velho e babava, né? Ela babava. E um pouco dessa saliva caiu na terra. O que ela fez? Ela pegou aquela terra junto com a saliva e criou uma serpente. Aquela serpente mordeu Ra, ele ficou doente,
convocou todos os deuses, os seus filhos, para que fizesse alguma magia, alguma macumba e livrasse da morte. E Ísis chegou para ele e falou: pai, eu vou te livrar, eu tenho um encanto ideal para isso, só quero saber uma coisa: qual é o seu nome? Aí ele ficou assim, revelar para ela, e ela, por sua vez, revelaria para o filho dela, advertindo o filho dela que a maldição que trazia esse nome iria passar para ele. Assim, ao dizer para ela, porque aquele nome estava entranhado em Ra, quando dissesse a ela o nome, a maldição que estava nele passaria para ela. E quando ela dissesse o nome para o filho, a maldição que estava no avô ia passar para o filho. Aí já dá uma ideia de quê? Maldição hereditária, é muito dito por aí, né? Então são conceitos presentes lá em 1300, 1500 a.C., né? Conceitos do Egito Antigo que muitas vezes Israel adotou. Não quer dizer que copiou do Egito, não. Nem que foi inspirado, não. Às vezes foi realmente citado por Deus, foi tudo feito por Deus, mas tem muita coisa semelhante, tá bom? Eu quero dizer com isso, vamos por causa disso virar Rosa Cruz e adorar o sol, caramba, 4? Não. Eu fico com a Bíblia. Você fica com o que você quiser. Eu sou igual Lutero, só da Escritura. Eu uso esses livros, cara, para ter uma história, uma ideia melhor do contexto histórico. Para isso que servem essas outras literaturas. A arqueologia, por exemplo, serve para isso. Você conhecer o contexto histórico. Não é para você substituir, não é para você ter dúvida maior. Não, para você entender o contexto. É o que eu estou falando aqui essa noite. Estou gravando de noite. Tá bom? Conhecendo o contexto, conhece melhor as intenções por trás de certas coisas, quando ocorreram. Tá? Mas ninguém pode negar Deus, ninguém pode negar a Bíblia. Outra coisa interessante que eu reparei, que também tem a ver com a Bíblia, é que essa mulher, a Ísis, com a saliva e o pó da terra, criou a serpente. Outro parâmetro com o nosso contexto bíblico, que em vez de ser nosso Deus fez o mesmo, em vez de ser a serpente, Deus criou o homem. Daí, talvez, já está vendo agora, tá? Daí, talvez, seja a serpente criada por Satanás, por Ísis, por Satanás. Olha só o parâmetro, meu Deus. Essa serpente criada por Satanás é que foi lá no jardim tentar o homem, tentar a mulher criados por Deus do pó da terra, igualzinho. Como Deus criou o homem e a mulher. Deus, nosso Deus. Satanás, por sua vez, copiou, criou a serpente. Claro que a serpente foi criada por Satanás, coisa nenhuma. Eu estou fazendo uma comparação com o contexto, tá? Analisando. Todas as criaturas foram criadas por Deus, inclusive a serpente. Tá? Só uma analogia, tá? Eu estou falando de cultura egípcia, estou comparando com a Bíblia, tá? Só isso. Então, o que eu quero dizer nessa história toda, independente de que você concluiu, né? Você entendeu? É que Jesus Cristo é o Senhor do Universo. Satanás tenta copiar, tenta adulterar, porque quando foi escrito, tá? Foi 1300, pouco anticristo, bem antes de Moisés, porém, os fatos mencionados em Gênesis já tinham acontecido. Então, a Bíblia é verdadeira, tá, minha gente? É isso que eu quero dizer. A Bíblia é verdadeira. Então, Satanás, ele criou, segundo a cultura egípcia, a serpente do pó da terra. Deus criou o homem do pó da terra. Entendeu? Ele tem uma forma de Satanás o quê? Deturpar o poder de Deus. Só isso, tá? Então é isso, irmão. Segue teu caminho, Senhor, confia nele, mas ele fará. Tá? Olha por mim que eu tenho orado por vocês. E aceite Jesus como seu Salvador. Se não aceitou ainda, procure ele. Eu estou fazendo trabalhos evangelísticos. Aí, como eu estou no começo, não posso passar para vocês a minha agenda ainda. Porque eu estou no iniciozinho ali, tentando reunir um povo local. Mas quando tiver uma estrutura boa, eu vou passar para vocês, que eu quero vocês comigo, presencialmente, tá? A gente poder estudar melhor, a gente adorar a Deus, ouvir uma palavra abençoada, tá bom? Quem puder me ajudar, eu preciso de ajuda, tá? Fala comigo no privado, faça uma doação via Pix,
tá? E vão ser felizes. Vocês me ajudam, que eu estou ajudando vocês, tá? Eu estou estudando, estou lendo, estou orando, estou me dedicando para que você tenha o melhor de Deus para a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse vídeo. Obrigado por essa pessoa que prestou culto comigo, prestando, Pai, atenção no que foi dito. Que a tua palavra, Pai, possa germinar em cada coração. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Você que não me segue ainda, me siga, tá? Se inscreva no YouTube, me segue no Pai, no Instagram, tá bom? Vamos ser felizes. Deixe o like, comente, compartilhe, se enganche, tá bom? Muito obrigado por tudo. Fica com Deus, eu também vou.